Deixo pra trás meu passado, com o coração e mente em ti, Jesus. Te estendo as minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim é bom. É bom. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, regozijarei. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, regozijarei. Não me preocupo com amanhã, o Senhor é... Pandemia, carestia, anemia, anarquia. Caos resultante do fracasso e da surdez de milhões que aceitam uma vida vazia. Eles precisam de socorro, de simpatia, de empatia. Eles querem gritar, sair da paralisia. Mas como gritarão para aquele em que não creram? Como crer se nunca ouviram? Como ouvir se ninguém pregar? Eles são muitos, são únicos, sofrem, choram, vivem sem esperança. Neste mês de setembro, vem orar, vem contribuir, vem proclamar. E assim, enfim, eles ouvirão. Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Que a paz perfeita de Jesus Cristo, o nosso Senhor, seja com você, com a sua família, e que a gente possa ter um momento agora abençoado por Deus. A gente está iniciando já o nosso encontro, o nosso último encontro da série A Igreja Missional em Ação. E eu quero convidar você, como sempre, a compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos, seus contatos nas redes sociais, para que outras pessoas sejam alcançadas também pela graça de Deus. A gente também quer aproveitar hoje para lembrar e homenagear e agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos surdos, nossos amigos que são surdos. Ontem, sábado, dia 26, nós tivemos o dia do surdo. Então, daqui a pouco a gente vai ter um momento Libras especial também para vocês, em comemoração a essa data que é tão importante para nós aqui em Itatiba, mas para todos os surdos que estão espalhados aí, que estão nos acessando também fora daqui da nossa cidade, tá bom? Então, muito bom ter vocês aqui com a gente. Vamos iniciar com uma leitura bíblica. Quero te convidar, se você tiver com a sua Bíblia, abri-la no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 42 para a nossa última mensagem. Esse é o último trecho aqui, o finalzinho do capítulo 2 de Atos. O texto diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que cresce nesse poder. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A igreja missional, ela cresce no poder do Espírito Santo. Mas antes, quero te convidar a orar com a gente e daqui a pouco louvar o Senhor também com as nossas canções. Vamos juntos falar com o nosso Deus? Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, nós celebramos ao Teu nome, porque o Senhor é o Deus vivo
Deus que está conosco, apesar de estar aí no céu e ser tão grande, o Senhor vem e inclina os teus ouvidos sobre cada um de nós para nos ouvir, para nos abençoar. Por isso nós te louvamos, pedimos mais uma vez a tua bênção sobre o nosso encontro, sobre a vida de cada pessoa que está acessando a este conteúdo agora, juntamente com a sua família. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Bom, pessoal, só lembrando, antes da gente continuar, a gente está no mês de setembro, mês de missões, e a semana passada nós tivemos o lançamento da campanha de missões. A gente colocou e vai colocar aqui novamente o link para você colocar ali o seu alvo, o valor da oferta que você pode contribuir durante esse período de missões, né? Você pode dividir a sua oferta em até quatro vezes. E depois você pode nos procurar também, procurar a nossa tesouraria local. A gente está à sua disposição, tá bom? Que Deus use a sua vida com generosidade para continuar contribuindo com a campanha de missões. Que Jesus te abençoe, você tenha um bom culto a Deus juntamente com a gente e que a gente possa, de fato, perceber a presença de Deus em nosso meio, em nossa vida. Amém? Vamos juntos louvar o nome de Jesus? Vem com a gente, vamos adorar o nome do Senhor. Estrangeiros, cansados de andar, procurando abrigo, a terra e o lar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Povo, santa nação, sacerdócio eterno e pó desse chão, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Jança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Aleluia, aleluia. Nosso Deus, somos pó desse chão, Pai, faz o teu trono em nossa nação. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa nação. Aleluia, aleluia.
Olá, tudo bem? O meu nome é Tiago e este é meu sinal. Eu sou surdo. Nós, da Igreja Adventista da Promessa, estamos desejando a vocês um feliz Dia do Surdo, comemorado no mês de setembro, dia 26. Amigos surdos, lembre-se que Deus tem cuidado de vocês. Sabemos das dificuldades, do sofrimento, das lutas, mas até aqui Deus nos abençoou. Continuem firmes, não parem, que nós possamos a cada dia ser abençoados e estarmos de coração aberto para receber Jesus. Que Deus os abençoe. Um abraço. Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que me ardem em teu coração e se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro em o meu coração. Minha alma quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu lutaria pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar? Ainda me pega quando estou caindo e me abraça
quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que me ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Amém. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, meus amigos, vamos refletir a palavra do Senhor. A igreja missional cresce no poder do Espírito Santo. A gente está na última mensagem da série e a gente já aprendeu, nós aprendemos juntos que a igreja missional obedece às ordens do mestre. Vimos que ela recebe o poder do Espírito Santo e ela prega a palavra de forma integral. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos ver que a igreja que faz tudo isso, que tem o Espírito Santo, ela continua crescendo, ela cresce no poder do Espírito Santo. Ela não para de crescer. Paulo disse aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, para que eles se deixassem encher pelo Espírito Santo. Ele disse, deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, a gente precisa continuar crescendo de forma contínua, a gente precisa continuar sendo cheio do Espírito Santo de Deus. E quais são os resultados de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus? É isso que nós vamos ver. Nós entendemos e sonhamos com uma comunidade cristã que cresça espiritualmente, mas cresça também numericamente. Tanto a questão qualitativa quanto a questão quantitativa. Um não pode anular o outro, né? Então, nós entendemos que a igreja ela está onde está para alcançar o máximo de pessoas possíveis. E com isso, Deus vai dando pessoas à igreja e ela pode crescer de forma expressiva conforme a sua vocação, a vocação que Deus a deu, com os dons e com os talentos que Deus distribuiu para esta igreja. Então, às vezes a gente pode participar de algumas comunidades e pensar que isso é uma utopia, né? Que isso não é possível para nós. Mas quando nós olhamos para o texto de Atos dos Apóstolos, nós vemos que é possível sim.
A igreja, quando ela começa crescendo e a tendência é ela só continuar crescendo. Então, o crescimento da igreja, ele é natural. O crescimento da qualidade é um dos principais resultados do trabalho de uma comunidade missional cheia do Espírito Santo. Só que isso não anula o crescimento numérico, como nós vamos ver aqui. Então, vamos olhar aqui para alguns detalhes e vamos ver algumas marcas desse crescimento do Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, o crescimento no poder do Espírito, ele não exclui uma doutrina saudável. Uma igreja que cresce no poder do Espírito Santo, ela também cresce na doutrina, ela também se dedica na doutrina. Foi o que nós lemos aqui. A gente, quando fala de avivamento e de poder do Espírito Santo, é comum algumas pessoas pensarem que esse poder ele vai restringir as manifestações dos dons sobrenaturais. É como se nós estivéssemos reduzindo isso somente aos dons sobrenaturais, como, por exemplo, línguas estranhas, profecias, dons de curas e alguns outros. Mas, se a gente olhar para o texto, a gente vai olhar e perceber que o poder do Espírito Santo, quando ele é derramado na igreja primitiva, na igreja de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo motiva essa igreja a pregar a palavra e conduz esta igreja a uma perseverança na doutrina. Veja o versículo 42 que nós lemos. Algumas traduções da Bíblia em língua portuguesa vai trazer o termo doutrina como ensino. Então essa igreja ela se dedicava ao ensino. Talvez essa seja uma boa tradução, porque a ideia de Lucas aqui, quando ele usa essa expressão, é didaquê. Didaquê é uma expressão grega e quer mostrar justamente que a comunidade dos crentes em Jesus, ela se dedica de forma perseverante em aprofundar-se no conhecimento sobre as verdades da Escritura, sobre as verdades de Jesus Cristo. Se a gente fizer um raciocínio lógico, a gente vai perceber que a doutrina dos apóstolos é a mesma doutrina de Jesus, com quem os apóstolos aprenderam. Foi com ele. Então, a igreja ela se dedica e ela vai ensinar justamente aquilo que ela aprendeu diretamente com o seu mestre. Qual era o ensino de Jesus Cristo? O ensino de Jesus Cristo é justamente, e quando ele fala de si mesmo, ele vai falar justamente aquilo que os patriarcas e os profetas haviam falado a seu respeito no Antigo Testamento. Então ele vai ensinar aquilo que a Bíblia, de uma forma geral, vai ensinar. Qual era a Bíblia que Jesus tinha nas mãos quando ele ensinava as pessoas? Era o Antigo Testamento. Então o Novo Testamento vem confirmar toda a doutrina do Antigo Testamento, que é a doutrina cristã. O próprio Senhor Jesus disse certa vez: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É o que diz lá o apóstolo João, capítulo 7, versículo 38. A Escritura a qual Jesus se refere aqui é o que nós conhecemos na nossa Bíblia como o Antigo Testamento. Toda a base da nossa fé, da comunidade cristã, ela está nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, na Bíblia, inspirada por Deus. Por isso, se a gente quiser ser uma igreja missional, uma igreja que cresce de forma qualitativa, a gente precisa voltar os nossos olhos para os ensinos de Jesus, para os ensinos dos apóstolos no Novo Testamento, sem desprezar os preciosíssimos e riquíssimos ensinamentos que estão contidos no Antigo Testamento. Valorize a Bíblia de forma integral. A Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. E a gente precisa prezar pelo estudo bíblico integral, pela valorização do conhecimento teológico e nos aprofundarmos em conhecer cada vez mais e melhor as verdades das Escrituras Sagradas. Afinal de contas, uma igreja missional e que busca um crescimento com excelência, ela depende sempre do poder do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus para aprender. Não tem como a gente aprender e compreender as verdades eternas de Deus registradas nas Escrituras Sagradas se não formos na dependência do Espírito Santo de Deus. Às vezes você pode ter uma impressão que uma igreja que se dedica tanto ao ensino é uma igreja, por assim dizer, mais fria, uma igreja que não se dedica tanto ao avivamento, mas quero dizer para você que este é um equívoco muito comum, porque uma igreja avivada, uma igreja missional, é uma igreja bíblica, é uma igreja que se dedica aos ensinos, às sagradas letras. Nós só compreendemos a vontade de Deus e só entendemos a vontade de Deus, aquilo que parece loucura para os seres humanos, se nós fizermos isso de forma espiritual. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 2,14. A gente não pode se esquecer que o homem espiritual,
cheio do Espírito Santo e missional, ele se dedica a compreender as coisas espirituais somente por meio do Espírito Santo que em nós habita. Por isso, você e eu precisamos nos dedicar a compreender e a viver os ensinos espirituais da palavra de Deus. Ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia, se dedicar mais às doutrinas cristãs, às doutrinas que estão registradas na palavra de Deus. Você tem prazer ao estudar as Escrituras? A igreja missional, ela tem alegria porque ela cresce também no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aliás, esta é uma ordem bíblica, né? Nós devemos crescer no conhecimento de Jesus. Então, estude a palavra de Deus, não despreze as profecias escritas em detrimento apenas das profecias espirituais, apenas para ter as profecias reveladas, por exemplo, sobrenaturais. A gente entende que a profecia escrita, ela é a palavra de Deus para nós, é a revelação de Deus para a nossa vida. Amém? Em segundo lugar, a segunda marca do crescimento, um crescimento qualitativo que é promovido pelo Espírito Santo é a seguinte: o crescimento no poder do Espírito Santo, ele não exclui também a comunhão dos santos. Uma vez que crescemos espiritualmente, nós mantemos ou crescemos em nossa comunidade, em nossa comunhão, em nossa amizade uns com os outros. Versículos 42 e o versículo 47 do texto de Atos 2, que é a base aqui da nossa mensagem, ele vai se dedicar a registrar de forma enfática o quanto os crentes daquele tempo trabalhavam pela unidade, trabalhavam pela comunhão da comunidade cristã. Se a gente olhar atentamente, a gente vai perceber muitas referências a ações comunitárias em detrimento de ações individuais nas Bíblias, em nosso idioma. É muito importante, interessante a gente perceber a conjugação verbal. O texto vai mostrar para a gente que todos os verbos que vão aparecer, eles estão conjugados na terceira pessoa do plural. Veja, ele diz assim, perseveravam, criam, vendiam, repartiam, comiam, entre outros. A vida comunitária é tão importante para a igreja cristã que estes crentes aqui em Jesus de Atos, eles estão mostrando para nós que a gente precisa também seguir isso no nosso tempo. Assim como era importante para a igreja de Atos, é importante também para o nosso tempo. Nós precisamos continuar perseverando na comunhão. Vale a pena a gente olhar para a comunhão dos primeiros cristãos e aprender com as reuniões deles, as reuniões que eles tinham no templo e também de casa em casa. Elas iam para fora do templo, elas iam para fora. É claro que nesse momento que a gente ainda está em isolamento, a gente precisa evitar isso, mas a gente não pode restringir o nosso momento de comunhão apenas ao ambiente do templo. Talvez você não pode ir hoje visitar as pessoas por causa do isolamento que ainda é uma realidade, mas você pode manter o contato de forma virtual, participar dos ambientes virtuais de estudos, enfim, de pequenos grupos, né? A gente tem vários ambientes, né, extra eclesiásticos, extra espaço físico para nos encontrarmos. Lucas vai registrar que esses irmãos se reuniam de casa em casa para partir o pão com alegria e com o coração simples, com singeleza de coração, no versículo 46. Porque eles entendiam que a relação de discipulado, ela se desenvolve muito mais nos relacionamentos interpessoais do que por meio de lições teóricas e abstratas. Eu falando com você aqui apenas e pregando aqui no ambiente da igreja, no ambiente onde a gente se reúne, é uma coisa. Agora nós vivendo e fazendo isso junto em outros ambientes, a gente pratica os ensinos de Jesus. Porque Jesus ele também fazia isso, ele também fazia assim. Ele usava as lições do dia a dia das pessoas para ensinar. Porque faz mais sentido para nós quando a gente está no cotidiano das pessoas. O discipulado cristão precisa sair das quatro paredes do nosso ambiente eclesiástico. Os primeiros cristãos eles tinham tudo em comum, diz o texto no versículo 44. Isso vai ensinar para a gente que quando o nosso coração é transformado por Jesus, quando um coração é transformado pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus transforma a nossa vida. Os seres humanos comuns e naturalmente egoístas por causa do pecado, eles passam agora, por causa do Espírito em nós, ou nele, passa agora a renunciar à sua individualidade em benefício daquilo que é comunitário, do bem comum. A realidade
da igreja missional em Atos, ela vai mostrar exatamente isso para nós. Os verdadeiros cristãos trabalham para o bem do outro, trabalham para o benefício dos seus irmãos, das suas irmãs, de forma a promoverem assim a mensagem do reino de Deus. E aí a mensagem ela não é mais teórica, mas ela passa a ser prática. Então, a gente precisa parar e refletir um pouco nisso. Você tem se dedicado à comunidade? Você tem pensado nas pessoas além de você, além do seu ambiente, onde você convive, as pessoas que estão à sua volta? Você tem falado, tem mantido contato com os demais cristãos ou com aqueles que estão precisando de você? Parece que a realidade cotidiana nos afasta uns dos outros e nos obriga a encontrar os irmãos uma vez por semana apenas num encontro presencial do culto público na igreja, e isso quando a gente não está cansado demais para ir até esse ambiente. A gente vai começar a voltar aos nossos cultos presenciais e é possível que você que está agora, quem sabe até com saudade dos encontros presenciais, não tinha nem sequer esta assiduidade, né? Talvez você é uma das pessoas que não tinha essa frequência semanal. Ia uma vez por semana, mas passava 2, 3 semanas, ia uma vez por mês. A gente precisa ter mais contato, mais proximidade, não apenas no encontro, né? No encontro público de adoração a Deus, mas em todos os momentos que Deus nos dê essa oportunidade. A gente sabe que a realidade dura da nossa rotina, ela não pode impedir a gente de separar um tempo na semana para estar em contato com os nossos irmãos de fé. Por mais corrido que seja a nossa rotina, a gente precisa disso, porque isso é um presente. Na linguagem bíblica, isso é um bálsamo para a nossa correria, para a nossa vida, até para que a gente possa estar presente mesmo e abençoar também os demais. A nossa presença pode ser abençoadora, acredite nisso. A gente precisa avançar nesse sentido. Amém? Então, aproveite, quem sabe você pode ser um líder aí de pequeno grupo para você liderar uma reunião comunitária fora desse espaço mais formatado, né? Para a gente ter um ambiente um pouco mais informal, para conversar sobre a vontade de Deus. O pequeno grupo é uma excelente ferramenta para gerar esse vínculo comunitário com os demais irmãos, com o restante da comunidade. Isso vai irradiar a comunhão e outras pessoas podem ser alcançadas e podem conhecer o nome de Jesus. Amém? Engaje-se nesse projeto e viva com mais intensidade essa comunhão cristã, que é uma das marcas do crescimento promovido pelo Espírito Santo. Por fim, a terceira marca do crescimento que nós temos pelo Espírito Santo de Deus é que o crescimento do poder, ou no poder do Espírito Santo, ele não exclui o crescimento numérico. Como a gente havia falado a princípio, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela não apenas insistia em conhecer melhor a Deus por meio da sua palavra, e não apenas insistia em conhecer melhor uns aos outros por meio dos relacionamentos comunitários saudáveis, mas ela também era uma comunidade aberta para que novas pessoas pudessem se achegar e se aproximar dela. Segundo o versículo 47, quando nós lemos este relato aqui, a igreja de Atos ela contava com a simpatia do povo, ou seja, ela era uma comunidade carismática para os de fora e encantava essas pessoas por meio do seu testemunho, por meio da sua vivência, por meio da sua comunhão. E isso vai acontecer e vai gerar um crescimento na igreja, um número cada vez mais expressivo de pessoas se rendendo a Cristo e querendo conhecer mais a sua palavra, querendo fazer parte da família da fé, da família de Deus. No cumprimento, aliás, no primeiro sermão aqui de Atos, depois que Pedro pregou a palavra, o Evangelho de Jesus, nós vimos na semana passada que foram 3.000 pessoas que se renderam à mensagem do Evangelho. Cerca de 3.000 pessoas se juntam à igreja. E depois, no segundo sermão, se a gente for estudar no capítulo 4 de Atos, a gente vai ver que a igreja vai receber cerca de mais 5.000 pessoas. A igreja ela vai se juntar a esses 3.000 e a gente vai ter cerca de 5.000 pessoas agora na igreja. Eles vão contando esse número. A narrativa de Atos vai registrando um avanço cada vez mais expressivo
por meio da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho vai sendo pregada e as pessoas vão ouvindo o Evangelho, vão se convertendo ao cristianismo e essa igreja vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que esse número não dá mais para ser contabilizado. Inúmeras conversões movidas pela palavra poderosa de Deus, pregada ali pelos servos de Deus, alguns sinais, alguns milagres sendo realizados também para confirmar essa pregação da palavra. E o que é que a gente aprende? A gente aprende que uma igreja que é engajada na missão de Deus, revestida do poder do Espírito Santo, quando a igreja está desse jeito, não existe impedimentos para que a mensagem do Senhor alcance o coração do pecador, alcance o coração daquela pessoa que está escravizada pelo pecado e faça com que ele se arrependa e ele possa responder positivamente ao Evangelho de Jesus e se torne também um seguidor do Senhor como nós. E, consequentemente, ele vai se tornar um porta-voz, um mensageiro dessa mensagem. Isso leva, inevitavelmente, a um crescimento numérico. Não tenha medo de crescer. Não tenha medo de crescer. Eu não sei se você faz parte de uma comunidade que tem medo de crescer, talvez porque existem algumas funções que parecem estar sendo perpetuadas naquele ambiente. E se você é uma dessas pessoas, não faça isso, seja um discipulador, entenda que em um momento ou outro a sua função, a função que você exerce na igreja precisa ser ensinada para outras pessoas mais novas aprenderem e fazerem isso também a outras pessoas e assim por diante, para que a igreja continue crescendo. O crescimento, ele não é um vilão para o discipulado, muito pelo contrário. O crescimento é o resultado de um discipulado que é bem feito e gera resultados. O crescimento qualitativo não pode excluir o crescimento quantitativo. Nós não podemos ter medo de ser uma comunidade relevante e que é numericamente representada. Se o nosso estilo de ser igreja for um estilo que Jesus deixou para sermos, então nós seremos uma comunidade missional. E comunidades missionais podem ser numericamente expressivas sem perder a sua qualidade espiritual, sua qualidade de ensino. Elas continuarão sendo engajadas na missão e vão trabalhar de forma organizada para que novos membros se tornem principalmente seguidores de Cristo e possam sair replicando a mensagem do Reino de Deus. Então, é no nome de Jesus que eu falo com você que é cristão, que faz parte da nossa igreja, para que você continue firme na vocação que o Senhor te chamou para ser. Continue trabalhando, né? A gente não está sugerindo que a gente deve crescer a qualquer custo, né? Claro que não, mas a gente precisa pensar em crescer com qualidade para a glória de Deus. Amém? Um crescimento saudável, um crescimento que é promovido pelo Senhor da igreja. É o Senhor que faz a igreja crescer, não são os nossos recursos, não são as nossas estratégias, não são os nossos planejamentos, enquanto todos eles sejam importantes e tenham o seu lugar, e a gente precisa deles também para termos a bênção de Deus sobre nós. Deus falou que nós deveríamos fazer planos e Ele iria abençoar cada passo. Provérbios 16, versículo 3. Então, em cada passo o Senhor está nos abençoando, conforme nós planejamos, executamos e trabalhando para a sua glória. Mas é Ele que faz com que a gente cresça, Ele que quer que nós cresçamos. Nós queremos e nós sonhamos com uma igreja missional com altos números que alcance cada vez mais pessoas para o reino de Deus, para a glória de Deus. Se você não faz parte da nossa igreja, mas tem ouvido algumas mensagens que a gente prega, quero dizer para você que nós queremos crescer com você e convidamos você a conhecer a nossa igreja, convidamos você a conhecer o que a nossa igreja pensa para que você faça parte também dessa comunidade. Teremos prazer em receber você entre nós. Você é bem-vindo em nosso meio. E esse é o nosso desejo, que você conheça e reconheça o Evangelho de Jesus Cristo, se renda a Ele e viva também para a glória dEle. Quando esse Evangelho fizer sentido para a sua vida, queremos caminhar juntos e de mãos dadas para crescermos juntos no poder do Espírito Santo. Por isso, com toda a igreja, nós convidamos a orar com a gente e a buscar conhecer de forma integral o Evangelho do Reino de Deus em todos os espaços que essa mensagem pode ser pregada. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade, por isso precisamos orar para que o Senhor nos dê esse crescimento. É Ele quem pode fazer isso. Para a gente terminar, a gente fecha essa série, esse mês de setembro, fechamos o mês de missões e lembrando que crescimento qualitativo não é um problema, mas é um resultado esperado em nossas comunidades missionais. E esse crescimento é marcado pelo aprofundamento nos estudos bíblicos e pelo estreitamento dos laços comunitários, pelo aumento do numérico
dos membros de forma saudável. Então, o nosso desafio, nós precisamos fazer uma autoavaliação e também uma avaliação coletiva, avaliar individualmente, coletivamente as nossas ações missionais. Como a nossa comunidade tem sido missional, qual é a relevância da nossa comunidade para a comunidade externa, para o nosso bairro, para a nossa cidade. E se a gente perceber que a gente tem sido relapso, se nós temos relaxado de alguma forma, a gente precisa então melhorar. Onde é que nós precisamos melhorar? Depois que a gente fizer esse exercício, a gente pode orar ao Senhor e a gente pode pedir ao Senhor que perdoe a gente pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, para que a gente se torne uma igreja cada vez mais missional, uma igreja viva e que vive sob o poder do Espírito Santo e para a glória de Deus. E aí eu quero te convidar a orar comigo nesse sentido. Vamos pedir ao Senhor que nos avive. Talvez a pandemia tenha nos acomodado um pouco mais, talvez algumas pessoas tenham se dedicado mais ao trabalho. Parece que no isolamento social algumas pessoas aderiram mais trabalhos, né? Trouxeram trabalho para casa e acabaram se envolvendo ainda mais. E talvez isso tenha prejudicado a nossa vida espiritual, tenha prejudicado, quem sabe, a sua dedicação à palavra de Deus. Quero orar por você, pedir a Deus que te ajude e me ajude a manter a nossa comunhão com Deus e com as pessoas, com os cristãos. Como é que tem sido seu contato com os irmãos? E de uma maneira geral, você tem conseguido compartilhar a mensagem de Deus mesmo em meio à pandemia? É possível, porque a igreja está viva, ela está em movimento. As portas do nosso espaço físico se fecharam, mas a igreja jamais fechou. A igreja continua viva e ativa, continua em missão e a gente não pode parar. Assim, quando a gente abrir as portas de novo, ela vai continuar em missão e recebendo a palavra de Deus e transmitindo a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor Jesus nesse momento? Quero orar também com você e por você que tem ofertado a causa do Senhor, você que tem contribuído com missões, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que você tenha alegria e generosidade para contribuir e que essa seja uma expressão de gratidão por tudo que Deus tem te concedido nesse tempo de pandemia. Se você tem saúde, se você tem trabalho, se você tem sido sustentado, tem de onde e como se sustentar, é graças a Deus que não nos desampara. Amém? Vamos louvar o Senhor então com a nossa oração nesse momento? Ore comigo. Senhor Jesus e amado Pai, é no Teu nome, meu Deus, que nós oramos, agradecidos a Ti por todo o Seu cuidado, por todo o Seu sustento. E é no Teu nome, Senhor, que nós pedimos perdão, Pai, porque é possível que com pouco esforço nós identifiquemos algumas áreas onde temos falhado como igreja e como discípulo de Jesus. Talvez tenhamos falhado no estudo dedicado da Sua palavra, talvez tenhamos sido relaxados, não tenhamos lido e estudado as Escrituras da maneira como poderíamos. Talvez a nossa falha esteja nos relacionamentos, Senhor. Nós não temos buscado falar com as pessoas, ver como as pessoas estão, desenvolver um relacionamento interpessoal de maneira saudável. Ou talvez a nossa falha esteja na proclamação do Evangelho. A gente não tem compartilhado essa mensagem com as pessoas que estão sofrendo à nossa volta e poderiam, Senhor, ouvir que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para que elas pudessem ter vida, para que elas se arrependam dos seus pecados e tenham vida e possam crescer com a gente. Pai, seja qual for a área da nossa falha, os Teus filhos possam estar confessando nesse momento. Nós cremos que o Senhor é um Deus de graça e de perdão. Então venha com a Tua graça, com o Teu perdão, para nos abençoar, Senhor. Nos perdoe os pecados e nos ajude a melhorar, a corrigirmos e a mudarmos, Senhor, essa situação, essa realidade em nome de Jesus. Abençoe cada ofertante, cada contribuinte, Senhor, cada missionário que tem falado o Teu Evangelho, tem orado pela missão e tem contribuído com a missão, Senhor, de forma simultânea. Use a gente nesse sentido e que a bênção de Deus esteja conosco, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente. É o nosso desejo, é a nossa oração. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui nessa série. Não perca, próximo mês nós teremos uma nova série. Vamos refletir sobre a carta de Tiago
e ver o que o Senhor tem para nós nessa carta. A gente vai divulgar nas redes sociais, daqui a pouco você vai poder acompanhar aí no Facebook da nossa comunidade. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus é nosso desejo.